Bom dia, irmãos. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor possa triunfar sobre nossas vidas, hoje e sempre. Amém? Semana passada nós demos início à nossa meditação a partir da carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta. E nós iremos dar continuidade a partir dela também. Vamos ler 2 dos versículos que lemos na semana passada e mais 2, acrescentar mais 2 aqui. Continue a nos ajudar o Senhor. Interessante esse momento que tivemos, onde pudemos contemplar mais uma vez a mensagem da cruz. E nessa carta onde Paulo ele vai tratar de alguns problemas na igreja de Coríntios, ele começa a ministrar por essa mensagem poderosa, né? Que é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. E ele alega que os judeus eles buscavam sinais e os gregos procuravam sabedoria. Nós, entretanto, nessa manhã proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para os gentios. Irmãos, esse fato que memoramos hoje pela manhã, voltando também à questão da adoração, né, que foi preciosa nessa manhã. Lembrando que a adoração é algo eterno, a adoração ela nunca cessou, né? O nosso Senhor, o nosso Deus, ele está no trono de eternidade a eternidade, ele está sendo adorado por seres celestiais, por anjos. Mas aprove o Senhor na plenitude dos tempos deixar o resplendor da sua glória, né? Nós conhecemos que pela comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, o Filho ele abandona tudo aquilo que ele tinha e por um tempo ele desce, ele nasce como uma criança, numa condição que nós sabemos também, diferenciada das demais. Ele nasce numa manjedoura e vai além, né? Ele tem uma vida, ele cresce como homem, tem uma vida que, a julgar pelas Escrituras, a vida do nosso Senhor, ela não foi uma vida de bons ventos, uma vida boa, uma vida arregada. Ele teve dificuldades e ele tinha um propósito definido, né? Que sendo quem ele era, sendo Deus e sendo homem, sendo a plenitude de Deus, a expressão exata do ser de Deus aqui na terra, isso não foi suficiente. Não foi suficiente, como o nosso irmão Jorginho lembrou hoje, os céus se abrirem e serem proclamados: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Porque a suficiência estava numa morte, né? Ele sendo o que ele era, nessa condição, isso não era suficiente para nos salvar. E essa mensagem de fato é loucura para aqueles que buscavam sabedoria. Os sábios desse século, eles não irão compreender, né, essa verdade. O rei do universo se torna um homem para passar por uma morte maldita, pendurada numa cruz. E os judeus também, eles não puderam contemplar, irmãos, porque os judeus eles estavam buscando sinais. Nosso irmão recentemente, Aurélio, compartilhou que o Senhor manifestou diversos sinais ali. E o religioso ele só consegue ver a religião. O religioso ele é conduzido pela religião e eles não conseguiram contemplar que aquele era o Filho de Deus. Eles se escandalizaram: como o Filho de Deus vai nascer como homem, nascer onde nasceu, viver como viveu, morrer como morreu. De fato é loucura para os sábios, escândalo para os judeus, mas para nós que cremos é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus. Irmãos, isso é muito glorioso. Essa fé que o Senhor nos deu, que gerou em nossos corações, é muito preciosa, irmãos. O mundo não compreende, o mundo não nos compreende, o mundo nos olha como pessoas loucas, né? E vocês que estão aqui, que estão ouvindo, né? Estão caminhando até algum tempo com irmãos, ouvindo essa mensagem. Essa mensagem, se você apenas ouvir,
É precioso, é válido que você ouça, porque ela vai gerar fé em seu coração, mas isso também não vai ser suficiente para que você nasça de novo, para que você receba o Espírito Santo de Deus, né? E você possa ser contemplado por essa salvação. Você tem que crer e receber essa verdade, porque para isso também ele precisou morrer, né? Nós lembramos aqui, eu não vou ficar devendo o versículo, mas no capítulo 12 de João, o Senhor, após fazer aquele feito, aquele sinal, né, de ressuscitar, trazer à vida novamente um homem, depois de 4 dias, foi 4 dias, Jesus? Naquela Páscoa, faltando, se eu não estiver enganado, 6 dias para aquela Páscoa, o Senhor faz esse feito, e lá no relato vai dizer que, além dos judeus estarem ali em Jerusalém, para participarem daquela última Páscoa, né? Estavam lá os gregos, né? E André e Filipe, eles ficaram empolgados com aquilo. Nossa, os homens da sabedoria, os homens do conhecimento vão reconhecer o nosso rei, vão reconhecer o nosso Senhor. Mas ele, aquieta-te, aquietai-vos vocês, porque a maneira como o Filho de Deus será glorificado não vai ser essa. Vai ser pendurado no madeiro, porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas morrendo dá muito fruto. E nós estamos aqui, irmãos, como fruto dessa obra, nós fomos contemplados por essa obra. Tudo que toda essa vitória que nós declaramos, toda essa realidade que muitos de nós estão experimentando no Espírito, é fruto dessa obra, irmãos. Jesus, ele se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que homem nenhum possa se gloriar de nada, irmãos, apenas no Senhor. Ele já fez tudo, que o seu Espírito ele possa abrir os nossos olhos, para que possamos contemplá-lo novamente no lugar de glória que ele está, que é lá no seu trono. Nós precisamos de fato ser tocados, como alguns irmãos até colocaram aqui no Partir do Pão, tocados no nosso Senhor, para que possamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Amém? Os versículos são, deixa eu me achar aqui, 1 Coríntios 27, capítulo 1, versículo 27 e 28. Pelo contrário, nós nossa meditação ela vai dar sequência lá em Êxodo, no capítulo 2, se eu não estiver enganado, está marcado aqui na Bíblia. Mas como na semana passada nós usamos como óculos alguns versículos aqui dessa carta, nós vamos eleger mais 4 versículos aqui e vamos partir lá para Êxodo, relembrando que nosso intuito aqui é estar meditando a respeito do tempo do fim e os sinais desse tempo, né? Como Deus preservou o testemunho diante dessas realidades e Ele há de preservar, e nós estaremos como os irmãos alinhados, perseverando até o fim, para que possamos alcançar o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Irmãos, só perseverando nós iremos alcançar a graça de termos a mente do Senhor, irmãos. O apóstolo Paulo aqui, ele ficou bastante preocupado. Os problemas que ele tratou eram problemas muito sérios. Só que o primeiro, quando você for analisar nessa primeiro capítulo dessa carta, era a questão da divisão. Os irmãos estavam elegendo alguns irmãos em detrimento a outro, em virtude da sabedoria que era do convívio, era do âmbito, do contexto social daqueles irmãos, né? Afinal, na Grécia, a Grécia é o berço da civilização, os irmãos conhecem a história, muito da nossa cultura, muito do que nós estudamos, das nossas leis, né? Inclusive o próprio conceito de política, ela nasce lá entre os gregos. Então eles valorizavam muito os homens intelectuais, os homens de bom discurso. E isso estava tocando na igreja, né? E Paulo ele trata essa questão, porque todos os problemas da igreja eles ocorrem, eles evoluem, eles partem geralmente de uma divisão, né? E ele
é enfático nisso, né? E ele coloca essa mensagem que nós falamos aqui, e ele vai dizer aqui no 27: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. Escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é. 18. Ninguém se iluda, se qualquer entre vós se considera sábio de acordo com os padrões desse nosso tempo, então é melhor tornar-se insensato para alcançar a sabedoria. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios nas próprias artimanhas. Ou seja, o caminho de Deus para conduzir, para preservar o seu testemunho é de uma maneira totalmente diferente na lógica humana, né? Na lógica natural. Por isso que foi difícil e é difícil para muitos de nós compreender, né? Que o Senhor continue a nos ajudar. E vamos lá para Êxodo, capítulo 2. Nós estávamos falando a respeito de Moisés, né? Todo o processo, todo o contexto em que Deus escolheu para que esse profeta, né, esse enviado, ele nascesse, esse libertador, né? Os irmãos conhecem que havia já um propósito no coração de Deus para Moisés, que era libertar o seu povo do cativeiro esse que foi profetizado, cumprido o tempo. Deus, ele vai enviar Moisés, mas não da maneira como Moisés julgava que ele já estivesse pronto. Os irmãos, nós vimos na semana passada a história. Iremos dar sequência, porque agora Moisés estava pronto, né? Agora, de fato, o homem que tinha sido educado em todo o conhecimento do Egito, né? Um homem que se tornou poderoso em palavras e em obras. Ele tinha se tornado insignificante, desprezível, insensato, né? Todas essas qualidades que nós vimos que é critério na vontade de Deus, ele estava atendendo, e pelo próprio relato que a Bíblia vai trazer aqui sobre Moisés, nós podemos confirmar isso, né? E Deus observou no capítulo 2, versículo 25. Deus já tinha observado toda aquela condição, né? Chegou o momento de Deus, e Deus ele vai enviar Moisés, né? O interessante é que Moisés, ele estava na terra de Midian, já tinha passado 40 anos cuidando de ovelhas, e Deus, ele vai usar um sinal, irmãos, para chamar a atenção de Moisés. Talvez Moisés já tivesse com sua fé totalmente não, mas bem abalada em virtude desse tempo todo que ele passou ali naquela condição. E Deus, ele usa esse sinal para chamar a atenção de Moisés, né? Moisés está lá e ele vê uma sarça, né? A sarça é um arbusto incendiada, e aquilo, ao chamar a atenção dele, faz com que ele se aproxime, né? E a Bíblia vai dizer que ele rodeia aquela sarça. Deus alcança o seu objetivo. Ele vê que aquela sarça, ela não era consumida pelo fogo, era algo ali sobrenatural, e Deus, ele fala daquela sarça, né? Se identifica. No 3 está escrito aqui: então pensou Moisés, que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Ou seja, o objetivo dos sinais, irmãos. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor, e Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Moisés atende, só que aí agora Moisés, na sua insensatez, né,
ele vai começar sendo sincero ao seu coração, que Deus já conhecia, afinal foi Deus que tinha preparado ele, colocado ele naquela condição. Moisés vai dizer: eu não tenho condição de ir até o Egito, de fazer isso que o Senhor, atender esse chamado que o Senhor está propondo. E o Senhor diz: Moisés, eu vou contigo. Moisés também alega que ele era pesado de língua, um homem que foi sábio, já tinha dificuldade de se comunicar, e de fato era a realidade. Deus: eu vou enviar o teu irmão vai se encontrar contigo num caminho, e ele vai ser teu porta-voz. E Moisés, ele não desistiu de contestar a Deus, Ele não desistiu, ele na sua fraqueza, na sua limitação, ele reconheceu, no seu quebrantamento, ele reconheceu que era impossível atender aquele chamado, uma vez que ele tinha sido um homem forte, um homem poderoso, um homem que era conhecedor das coisas, e ele tentou fazer isso em si mesmo há 40 anos atrás, e deu o que deu, Os irmãos aqui foi lembrar da história. Ou seja, insensato, fraco, desprezível, Deus o envia, e Deus vai dizer que ele iria primeiramente falar com os sacerdotes e os líderes do povo. E Moisés, os irmãos vão ver aqui, os irmãos darem continuidade à leitura. Moisés, ele, não ficar nas minhas palavras aqui, no 11:10, vai, pois imediatamente eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Enfim, irmãos, Moisés pergunta, eu vou te identificar, como é que eu vou te identificar? Deus, ele vai dando resposta. Diga que eu sou o grande eu sou. Pode dizer que eu sou o grande eu sou, que eu quero que ele liberte meu povo para ir até o deserto, para me servir, para me adorar. E Moisés vai em fraqueza, E o Senhor diz: não se preocupe, que o coração duro do Faraó eu ainda endurecerei mais ainda, porque eu terei que manifestar sinais, prodígios e maravilhas. Os irmãos conhecem a história. E ele vai liberar o meu povo, e meu povo vai sair de lá com tudo que é necessário, com a riqueza, com os bens dele mesmo, com tudo que é necessário para que a minha vontade seja feita a partir disso aí. E isso tem que falar também aos nossos corações, irmãos. Quando você vai olhar na história, você vai ver lá em Esdras, em Neemias, todo o contexto ali. Depois de que o povo foi liberto, que o povo foi para Canaã, o povo continuou idolatrando outros deuses, O povo continuou sem querer conhecer o Senhor, sem querer obedecer o Senhor. E houve um juízo, os irmãos novamente foram expatriados, eles foram para a Babilônia, os irmãos conhecem a história. E novamente, quando completa o tempo, lá no livro de Daniel, é bem claro essa questão. Deus, ele move, e ele faz com que aqueles irmãos saíssem do cativeiro, fossem liberados do cativeiro para voltar para Jerusalém, para poder reconstruir o templo. Interessante que todos os recursos necessários, o rei que oprimia, o rei que escravizava, ele dá ao seu povo, Tem uma figura também disso que eu estou falando ali, preciosa, no livro de Esté, Esté é o seu primo, o nome dele é Mordecai. Irmãos, aquilo é muito precioso, irmãos. O povo de Deus tinha recebido o juízo, ia ser eliminado da face da terra. O rei, ele já tinha selado, a proclamação, documento, já tinha emitido esse documento que todos os judeus da face da terra iriam ser exterminados. E Deus move o coração daquele homem, Deus antes usa o primo de Esté, que tinha criado Esté, para descobrir um complô que existia contra aquele rei. E ele faz essa informação chegar, como era procedente, o rei foi livre, foi salvo da condição que já estava programada para ele, de ser assassinado. E interessante que ele também condena aqueles homens ali, e aquilo fica registrado. Eu esqueci o nome do documento, Os irmãos estão aí bom de Bíblia aí se lembrarem. Aquilo ficou registrado, e numa certa noite aquele rei, ele tem uma insônia,
E o rei, ele manda com que os seus servos buscarem aquele documento, para que ao ler aquele documento ele pudesse relaxar e voltar a dormir. E o que vai ser lido é aquele fato do Mardoqueu, né? Como é o nome? Que criou Esther. Enfim, ele relembra desse fato e ele procura saber, mas quem é essa pessoa? O que foi feito dessa pessoa, né? E aí, em todo aquele enredo ali, os irmãos, é preciosa essa história, os irmãos vão ver Deus movendo, né? Deus, ele move o coração, Deus, ele dá sonhos. Com Daniel também foi a mesma situação, né? Deus, ele vai mover para ele preservar o testemunho dele. Então a gente não precisa se desesperar, irmãos. Todo recurso espiritual e material, de novo eu repito, vai ser mantido, né? Deus, ele garante, né? E o testemunho de Deus, ele foi preservado, está aqui até hoje. E voltando lá para a história lá de Moisés, chega o tempo e Faraó, um coração endurecido, não libera o povo lá do Egito. E Deus, ele... Obrigado, Mauro, no edital. Enfim, Deus, ele não se preocupe, né? Porque Moisés, mas nem o meu povo mesmo vai, nem os líderes de Israel lá, eles vão acreditar em mim, né? Moisés totalmente desacreditado dele mesmo. Aí Deus pega esse cajado que está em tua mão, né? Lança esse cajado ao chão. Ele lança o cajado ao chão. Os irmãos conhecem a história. O cajado, ele se transforma numa serpente. Moisés, ele fica assombrado com aquilo. E Deus pega esse cajado pela cauda. O cajado, a cobra retorna novamente, se transforma novamente num cajado. E o Senhor você vai realizar esse sinal lá. Se eles não crerem nesse sinal, você coloca a mão no peito. Deus manda ele colocar, Deus manda ele experimentar, né? Que de fato ele era realmente quem ele estava percebendo que ele era, né? Ele tinha discernimento. E ele, ao colocar a mão no peito, ao tirar, ele viu a lepra, né? Que é a condição de todos nós, né? Apesar de alcançados pela graça, todos nós somos pecadores. E Deus manda ele colocar novamente a mão no peito. E ao colocar a mão no peito, né? A mão dele é restaurada. E aí Moisés decide ir, né? Deus provê tudo que era necessário para ele chegar lá. E quando chega lá, ele realiza esses sinais. Se eu conseguir me achar aqui para ler um versículo. Perdão, irmão, só um momento. E Moisés, ele se reencontra com Arão, né, seu irmão, né? E Arão se torna o porta-voz dele. Arão também vai experimentar o poder de Deus, né? É Arão, na verdade, que toma esse cajado e faz esses sinais lá diante de Faraó. Mas vamos ler aqui no 29, capítulo 4 de Êxodo. Assim Moisés e Arão partiram para o Egito e reuniram todos os anciãos da comunidade dos filhos de Israel. Arão repetiu todas as palavras que Yahvé tinha instruído Moisés, e em seguida Moisés realizou sinais miraculosos diante do povo. Todos acreditaram, e quando souberam que o Senhor havia decidido vir em socorro dos filhos de Israel, tendo contemplado sua opressão, prostraram-se com o rosto rente ao chão e adoraram. Irmãos, nós a partir de agora aqui vamos falar a respeito dos sinais que Moisés e Arão realizou lá diante de Faraó, né? Os irmãos conhecem que depois das 10 pragas, que todos os primogênitos ali terem sido assassinados ali pelo anjo da morte que o Senhor enviou, é que ele vai liberar. Mas todos os sinais nós lemos aqui. Qual é o objetivo do sinal, né? Todos acreditaram. Os sinais que são manifestos, irmãos, da parte de Deus, é para gerar fé em nossos corações, né? Lá em João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, os irmãos podem conferir, eu não vou abrir não, mas lá vai dizer que Jesus, ele realizou na frente de seus discípulos diversos sinais que não estavam escritos ali nos evangelhos, né?
mas que todos os sinais, aqueles que não estavam registrados e os demais, era para que eles crescem que Jesus era o Filho de Deus e, crendo, tivesse vida no seu nome. Então, que fique claro, né? Inclusive os sinais dos fins dos tempos, que nós contemplamos lá em Mateus 24, ele tem esse objetivo, né? Que a gente possa crer que de fato o Senhor está às portas e a gente possa responder pela fé, né? Nós falamos de questões práticas aqui que demonstram ou não se nós estamos respondendo pela fé aquilo que está acontecendo. Muitos irmãos têm contemplado, recentemente agora aconteceu um terremoto, né? A ciência, a sabedoria humana, ela tem explicação para tudo, ela vai querer explicar tudo com recurso, com a metodologia que ela tem, que é válida e que são coisas verdadeiras, mas eles não vão além, né? A ciência que era para se curvar diante de Deus, para reconhecer que existe um Deus, que existe um arquiteto, um maestro que a gente cantou aqui, que criou todas as coisas, que controla todas as coisas, que vai restabelecer todas as coisas. A ciência atual não foi assim, nem sempre foi assim. A julgar pelo início quando criaram as primeiras universidades, eram universidades cristãs, né? Eram universidades que tinham Deus como centro e a ciência era usada não para confrontar a verdade, mas para afirmar a verdade. E hoje em dia é diferente. E nós, se ficarmos com o senso comum, sendo levados com os olhos naturais, nós não vamos crer que, de fato, todos esses sinais que estão nos rodeando e que estão nos tocando, é para que, de fato, creiamos, né, que o Senhor está vindo. E isso tem que gerar uma postura diferente da qual muitos de nós temos tomado, né? Enfim, os anciões, eles creem, e a história vai contar que por eles crerem, né, e por isso ser anunciado às autoridades dos egípcios, o faraó ele vai castigar mais ainda o povo, né? O povo, ele vai intensificar novamente o trabalho. E o povo questiona, né? E chega, enfim, um momento esperado, né? O povo ficou sem entender, mas como é que ele vem nos salvar, nos libertar? Ele é o libertador. E olha o que está acontecendo, né? Nosso sofrimento está sendo intensificado. O povo, ele oscila, né? Ele desfalece mais um pouco a respeito dessas questões, mas é chegado um momento que é muito interessante, né? Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que aí no 10 chega o dia de Moisés e Arão ir até Faraó, né? Assim Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram tudo como Yahvé lhes havia mandado. Lançou Arão o seu cajado diante do faraó e perante seus conselheiros, e o cajado virou uma serpente. O faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte, e também os magos do Egito. E também os magos do Egito reproduziram o mesmo fenômeno por meio das ciências ocultas. Vamos para o próximo sinal. Aí os irmãos conhecem a história. Faraó, o coração de Faraó é endurecido, mais ainda do que já era, né? Passam-se 7 dias e Moisés vai novamente ao encontro de Faraó, agora nas margens do rio Nilo. E no 17 está escrito aqui: assim diz Yahvé, nisso saberás que eu sou Yahvé, com este cajado que trago à mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se converterão em sangue. No 22 está escrito, eu li o 7, versículo 17. Agora o 22. Os magos do Egito novamente, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração do faraó se endureceu e não deu ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor havia predito. E aí Moisés ele vai realizar mais um sinal, que é o último, né? Nós vamos ver aqui, no capítulo 8, versículo 7. Na verdade, Moisés ele vai transformar... Não, esse não é o último não, irmãos, perdão.
Vamos dar sequência, né? Ele faz aparecer diversas rãs, né? Ali naquele lugar, né? Há uma infestação de rãs. E novamente os magos, eles se apresentam diante do faraó, né? E está escrito no versículo 7: os magos do Egito, porém, com suas artes e ciências ocultas, realizaram prodígios semelhantes e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Agora sim é o último, né? Deus, ele manda a Moisés ferir o pó da terra, e o pó da terra ele se transforma em piolho, né? E aí aqui agora vai acontecer um fato que me chamou muita atenção, né? E acredito que o Senhor deseja comunicar essa verdade nos nossos corações. Está escrito aqui: fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos nos homens e no gado. Contudo, os magos afirmaram a Faraó: atentai, essas são obras do dedo de Deus. Os magos, eles temeram a Deus, irmãos. Os magos, eles reconheceram que aquilo ali que estava acontecendo de fato era obra de Deus. E se você olhar em todas as demais pragas daqui para frente, os magos, eles já não se apresentam mais, né? Talvez tivessem sofrido o juízo de morte, mas o fato é que eles temeram, né? E a Bíblia vai dizer em Êxodo 20, versículo 5, que Deus, ele visita o pecado dos pais nos filhos, a terceira e a quarta geração, mas porém ele age de misericórdia, né, para todos aqueles que o amam, que guardam os seus mandamentos, que o temem, né? E nós, na semana passada, nós vimos que esse grupo de pessoas foi contemplado pela salvação, por eles adoraram o Filho de Deus no seu nascimento. E esses magos, eles também foram contemplados pela misericórdia de Deus. No livro de Daniel, quando os sábios, os magos, eles representam sim as pessoas do conhecimento daquela época, né? Eram homens místicos, homens que tinham poderes sobrenaturais, que é evidente não é de Deus. Nós estamos vendo aqui, eles estavam sendo usados para fazer uma obra que era contra Deus. Deus queria gerar fé e eles estavam trabalhando da maneira contrária, né? Estava sendo uma pedra de tropeço, sobretudo para Faraó. E esses magos também, eles foram contemplados no livro de Daniel, porque eles não conseguiram discernir o sonho do rei, acho que era Nabucodonosor, né, se eu não estiver enganado, acho que sim. E ao serem chamados por não adivinhar e nem interpretar o sonho, eles receberam o juízo de morte, né? Todos aqueles que foram chamados ali. Daniel, ele é usado por Deus, né? Ele está ali, um homem influente, né? Separado por Deus, conduzido por Deus. Ele se mantém santo, sem se misturar com a cultura daquela civilização. Ele permanece um homem de oração, permanece um adorador, né? A Bíblia dá testemunho disso. Ele é usado para discernir aqueles sonhos, e ele salva todos aqueles homens, né? Ou seja, os homens, Deus, ele deseja que todo homem seja salvo e alcance o pleno conhecimento da verdade. E esses homens, com toda a sabedoria, eles reconhecem que existe um Deus. Não posso afirmar que a partir daí eles foram conhecer mais das Escrituras, mas eles creram em uma profecia que eu mencionei aqui na semana passada, e por gerações eles ficaram aguardando essa estrela aparecer lá no Oriente. E essa estrela, ao aparecer, eles decidem, né, como eles esperavam, contemplar esse Salvador. E nesse caminho eles, né, usando da própria sabedoria, foi citado aqui na semana passada, eles deixam de depender da revelação de Deus, da maneira louca e insensata que talvez para eles fossem seguir uma estrela, porque eles conheciam que a capital da religião judaica era Jerusalém. Ele sabia que lá era o lugar da adoração, e ele era o rei de Israel. Não haveria na lógica humana outro lugar para Jesus nascer. E aquela estrela desaparece, né? E as consequências disso também nós contemplamos aqui na semana passada. E algo novo, né, na comunhão. O Senhor tem muito mais luz e verdade para fluir da sua palavra, né? Ontem, em comunhão, no nosso grupo caseiro, o nosso irmão trouxe algo que é precioso, né? Que Deus, ele deseja salvar todos, né? No seu nascimento, talvez pelo engano dos seus corações, aqueles magos, eles não foram até onde de fato Jesus nasceu. Na Bíblia vai contar que eles o contemplaram já numa casa, né?
como o Senhor age de misericórdia, né? Até a 1000ª geração daqueles que o temem. Deus poupou a vida deles lá com o rei Herodes, não permitiu que eles voltassem para o rei Herodes, né? Para dizer onde Jesus estava. Mas talvez eles perderam aquilo que os pastores contemplaram, né? Toda aquela realidade dos anjos subindo e descendo, né? Vendo ali o Filho de Deus na manjedoura. A história é linda, né? E isso remete que Deus ele deseja salvar os sábios, eles desejam salvar os homens simples, e tudo é na dependência do Senhor, né? Tudo é pela graça do Senhor, né? Conhecimento nenhum vai levar, né? E por mais que sejamos ignorantes, por mais que não tenhamos capacidade intelectual de discernir muitas coisas, o Senhor ele vai se revelar como ele se revelou àqueles pastores. E o coração quebrantado e contrito não vai ser rejeitado por ele. Ele vai nos fazer permanecer perseverantes até o fim, alcançando a transformação da nossa mente. Irmãos, aquele processo todo que os irmãos lá em Corinto estavam vivendo, estava impedindo do apóstolo Paulo de ir além. Ele fala ali que eu vim ter convosco, mas eu queria falar sobre assuntos espirituais. Mas vós ainda sois carnais, né? Como meninos, eu tenho que falar, eu tenho que ministrar o leite indolo a vocês. Porque apesar de vocês terem conhecimento, apesar de vocês terem todos os dons, né? O testemunho é confirmado no meio de vocês através dessas coisas. Mas vocês estão se deixando levar por essas questões vãs e loucas. E aquilo que também foi lembrado aqui nessa manhã, que Deus, né, está preparando para os que o amam, né, que olhos nunca viram, que ouvidos nunca ouviu, que nunca penetrou no coração humano. Esses mistérios, né, que Deus revelou aos pequeninos, né, quer revelar aos pequeninos, ficou impedido de Paulo falar sobre essas verdades. E nós, né, pela posição que temos, né, pela fé que temos, nós já temos a mente de Cristo, irmãos. Todos nós, se perseverarmos, nós vamos poder contemplar essas verdades. Nós poderemos ver o que cantamos aqui hoje nessa manhã, o Senhor no trono, né? E voltando para essa questão dos sinais, né, o inimigo ele tem usado os sinais, né? Eu me recordo agora, né, uma experiência que nós passamos recente, que foi a respeito da pandemia, né? As epidemias, elas vão, é um processo que ela também é um sinal das voltas dos tempos. E como mencionamos aqui também nas últimas ministrações, essa mistura maldita de política e religião usou esses sinais, né? O inimigo ele usa esses sinais, ele usa todas essas questões para, ao invés de nos unirmos, né, de sermos achados de maneira digna, né, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, em amor, suportando uns aos outros em amor, o inimigo ele usou esse sinal dos fins dos tempos para trazer divisão em nossos meios, né? Muitos irmãos entenderam que existia um lado A e que existia um lado B, que um lado A era o lado de Deus, que um lado B era o lado do diabo. Muitos não conseguiam compreender porque outros estavam tomando medidas, não suportavam os fortes na fé, não suportavam os fracos na fé, né? E por aí vai, né? As medidas que as autoridades de saúde, né, diante de algo novo, algo que desconhecido, algo que gerou temor no mundo todo, irmãos. Quem teria que estar amedrontado, né? Quem teve de estar amedrontado, quem teve de estar espantado, é as pessoas no mundo. Nós não éramos para entrar nessa seara, irmãos. Muitos irmãos se desesperaram, né? Muitos irmãos retrocederam na fé, decaíram da graça, porque ao invés de ver esse sinal como algo para se alegrar, né, para conviver da vida que foi depositada em nós, declararmos Maranata, nós decidimos tomar partido, nos degladiar, decidimos tomar esse rumo que muitos do mundo nem tomaram, muitos do mundo ficaram espantados com nossas atitudes, né? E foi um momento muito triste, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que possamos estar atentos, estarmos apercebidos a essas questões, para que de fato o Senhor ele possa fazer o que lhe apraz por meio de nós, porque estamos apenas nos princípios das dores, irmãos. Coisas maiores, coisas piores, é com pesar, com tristeza no coração que eu falo isso, vão vir. E a postura que o Senhor quer de nós é diferente da que temos tido até aqui. E, novamente, a questão da política também foi outra questão
vã, questão louca, elucubrações que ainda estão persistindo até hoje, né? Muitas questões possam ser talvez até fundadas. Eu prefiro me abster dessas, de me aprofundar, de me tornar um sábio segundo o mundo, né? Eu prefiro estar aqui, irmãos, com os irmãos aqui aos domingos, louvando ao Senhor, né? Clamando Maranata, declarando que Ele está no trono. Prefiro estar olhando, estar adorando o Senhor, né? Minha fraqueza, buscar adorar o Senhor em espírito e em realidade. Porque não faz sentido vivermos tudo isso aqui no domingo e no nosso cotidiano dizer: Senhor, os dias são maus, mas o conhecimento tem se multiplicado, né? A árvore, o fruto da árvore do bem e do mal, agora o acesso está fácil, está em minhas mãos. Eu estou me politizando, eu estou politizando meus irmãos. Então, Senhor, é bom estarmos aos domingos felizes, contentes, satisfeitos, mas dá um tempo, Senhor. Não seria essa a mensagem que estamos dando ao nosso Senhor, irmãos? Quando agimos dessa forma, quando mergulhamos de cabeça em caminhos que são obscuros, nós tocamos aqui que a realidade da política e da religião é terrível, irmãos. É terrível. Por mais que você tenha um familiar, por mais que você até na liberdade do espírito, né, entre em campanha, entre com desejo, entre em oração e motive outros irmãos a estar dando aquele voto àquele parente ou aquele amigo seu. Irmãos, é um meio terrível que aquela pessoa ela vai ser introduzida. O sistema político, irmãos, ele todas aquelas engrenagens é lubrificada pela lama, irmãos. E uma hora ou outra, aquela lama vai atingir aquele irmão nosso que está lá, por maior sinceridade, por maior desejo que ele esteja. Ele não vai conseguir fazer muita coisa, irmãos, se ele não andar na linha do que o sistema impõe. E nós dizemos ao Senhor: não, nós estamos tendo confiança no governo, nós queremos uma vida melhor, nós queremos criar nossos filhos, nós queremos preservar os nossos patrimônios. Nós queremos um mundo melhor, Senhor. O Teu reino é eterno, é um reino de luz, é algo maravilhoso, é algo que nós vislumbrando. Perdão, mas está cedo, Senhor. Está cedo para o Senhor voltar. Irmãos, é algo muito sério, irmãos, que de fato possamos ver a beleza do Senhor, né? Possamos ver que o Senhor Ele está no trono, que Ele está acima de todo o principado, de toda a potestade, que Ele tem os governos deste mundo em suas mãos, né? Que Ele dá a quem Ele quer, que Ele move o coração desses governos para onde Ele quer, como ribeiros de água. Os irmãos conhecem a palavra. E nós precisamos nesse dia nos aquietarmos e saber que o Senhor é Deus, né? Para que o Senhor possa nos manter, porque é em Cristo que vamos ser sábios, em Cristo que vamos ser santificados, em Cristo somos justificados. É em Cristo, não tem outro lugar, não tem outra pessoa, né? Que o Espírito Santo de Deus ele possa achar caminho de fato em nossos corações para nos conduzir àquilo que o Senhor Ele quer da sua igreja nesses dias, quer testemunhar. Irmão, a gente vai para o livro de Atos, ali são coisas que estão distantes, irmãos, muito distantes de nós. Aqueles irmãos, os seus patrimônios, eles não julgavam que eram proprietários, que eram donos deles mesmos. Aqueles irmãos, pelo Espírito, eles chegaram ao nível de praticar altruísmo, né? Os irmãos conhecem o relato, ninguém passava necessidade. De fato, aquele testemunho era de unidade, né? Os irmãos, eles se amavam, eles se respeitavam. Chegaram à condição de multidão de mais de 8.000 pessoas ter um só pensamento, né? Ser só um entendimento. Será que essas questões seculares, mundanas, não estavam ao redor ali daquele testemunho do rei? Não estava, irmãos. Mas aqueles irmãos decidiram, irmãos, invocar o nome do Senhor, bendizer o Senhor, permanecer na pureza, na simplicidade devida a Cristo, estar buscando o Senhor enquanto é tempo, invocando o nome do Senhor enquanto se pode achar. Porque se faz necessário, irmãos, é nele, nossa esperança está nele. E eu quero me mudar, como foi lembrado aqui. Todo esforço levou Jesus à cruz. Todo esforço levou Jesus à cruz. Aqueles judeus, novamente relembro, foram contemplados por diversos sinais. Eles estavam ali, eles estavam combatendo, irmãos. O religioso, ele só vai conseguir ver a religião, irmãos.
Certamente eles estavam esperando que Jesus agisse como Moisés, que era o ídolo deles, né? Não, ele vai ter que jogar um cajado aqui. Se ele não jogar um cajado no chão e transformar em serpente, eu não vou crer que ele é o Filho de Deus. Ou talvez até quisesse que Jesus colocasse a mão no peito, mas como, né? E Jesus fazendo coisas maiores, né? Coisas portentosas. E os olhos deles não permitiam, irmãos, porque eles também estavam envolvidos num contexto religioso, num contexto político. Eles eram o próprio fermento dos saduceus. Eu falei aqui dos 3 fermentos que o Senhor quer que tenhamos cuidado, né? Que é o fermento dos fariseus, dos herodianos, mas também é um fermento dos saduceus, que indiretamente eu falei aqui ao falar dos 2, estou falando, que são, na verdade, os modernistas de hoje. São homens que eles estão acima das Escrituras, são homens que, por serem tão racionais, por conhecerem tantos, eles vão para as Escrituras, julgar as Escrituras, eles relativizam as Escrituras. Aqueles saduceus eram uma seita da religião judaica, eram homens que já não criam mais em espírito, homens que não criam mais em ressurreição, homens que não criam mais em anjos. E nosso conhecimento vai levar a gente aonde, irmãos? Nosso conhecimento mudando, conduzido por nós mesmos, pela nossa própria ânsia de conhecer e de reproduzir aquilo que malmente sabemos, conhecemos. Será que nós não vamos precisar ser contemplados pela salvação de Deus através de anjos? Mas é necessário que creamos que existem anjos, né? Que anjos estão nos ministrando, inclusive nos dias de hoje. É necessário, na hora de enfrentar a morte, que a gente crê na ressurreição. Por que tivemos tanto medo da morte, irmãos? Uma pergunta. Por que temos tanto medo da morte? A morte é alguma novidade para nós? Ou não seria a nossa fraqueza de fé, irmãos? Porque se o nosso Senhor ressuscitou, nós já fomos ressuscitados com Ele, na verdade, né? Que o Senhor abra os nossos olhos, irmãos, a essa questão da política em si, né? De novo relembrando, não é conhecimento, não é sabedoria mundana de nada desse mundo que vai transformar nossas mentes, né? Mas é a palavra de Deus, né? Mas o nosso regime político, os irmãos que conhecem um pouco, sabem que é um regime democrático representativo. Jailson, por mais santo que seja, se elegermos a figura de Jailson para mudar as coisas, ele não vai ter força para fazer muita coisa não, irmãos. Ele pode ser o homem mais piedoso que for, mas o sistema político lá existe a bancada dos evangélicos, a bancada dos ruralistas, a bancada das minorias, aí toda essa pandemia de coisa aí que eu nem mais entendo mais o que deixou de ser. Ou seja, toda a sociedade está representada. Se eu, da bancada evangélica, quiser que uma lei é útil, não estou descartando não, porque nós vamos precisar de liberdade para podermos cultuar, estarmos juntos. Vamos poder usar de liberdade para poder pregar o evangelho, para poder denunciar o pecado, né? E essas questões, esses irmãos lá têm seu certo mérito. Mas certas leis, para que sejam aprovadas, eu vou precisar fazer acordo com eles que também têm leis que precisam ser aprovadas. Os irmãos entendem a seara que a gente está querendo colocar a mão? É muito difícil, irmãos. E outra coisa, o Senhor me guarde, né? O Senhor nos guarde debaixo do seu sangue, como tem nos guardado. Mas aquela bancada evangélica que nos representa, entre aspas, lá, irmãos, não está defendendo os interesses do reino de Deus, não, irmãos. Está defendendo o interesse de sistemas religiosos, de homens que por hora sentaram do lado A e hoje estão no lado B. E amanhã vão estar no lado A, porque essas coisas nós vimos também que vão permanecer até a volta do Senhor. E nós o que temos feito, irmãos? Nós temos sido conduzidos pela nossa ignorância, me perdoe, falo com respeito, a ignorância de não conhecer quem é nosso Deus, de não conhecer a proposta do nosso Deus, como o nosso Deus age em favor daqueles que o amam e que nele espera. E nós queremos mudar as coisas, irmãos. Nós queremos, como o irmão falou, a pior coisa é você murmurar. Nós temos murmurado muito, né? Fala em fraqueza. Porque quando nós murmuramos, nós queremos dizer assim, ó Deus, espera aí que o Senhor está fazendo errado. Deixa eu sentar aqui no trono, que esse assunto aqui eu vou resolver e vai ser dessa maneira aqui. Então que o Senhor, na sua infinita misericórdia, né, possa continuar abrindo os nossos olhos, né? Nos fazermos entender do que de fato é necessário
ser entendido. Eu queria, para finalizar aqui, agradecer a paciência dos irmãos, né, comigo, que aproveitaram aí o exercício de misericórdia, né? Afinal, os misericórdios encontrarão misericórdia. E eu queria ler 3 versículos que estão lá em Daniel, livro de Daniel. Cadê? A cabeça não está mais querendo pensar, não. Daniel, capítulo 2, os versículos são 20, 21 e 22. Pode ler, já abriu aí? Minha tradução aqui não... Capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém. Oh, querido e eterno Deus, nós queremos uma vez mais agradecer pelas tuas misericórdias sobre nossas vidas. Te agradecer por esse tempo que tivemos meditando a respeito da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a alcançar a ti mesmo, que é a sabedoria. Pois necessário é, Senhor, contar os nossos dias e alcançarmos corações que possam discernir o tempo e o modo, Senhor. Que o Senhor entre em socorro, que o Senhor entre em providência, que o Senhor possa continuar cuidando de nós, nos alimentando e nos suprindo, pondo em ordem todas as coisas que ainda restam, Senhor. Nós oramos desde já agradecidos no teu precioso nome, porque podemos crer que o Senhor de fato tem cuidado de nós. Em nome de Jesus.